Graça e paz, povo abençoado por Deus. Estamos novamente aqui para poder falar da palavra de Deus. Antes de começar, eu peço para que vocês se inscrevem no canal, possam se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações e comentar aqui embaixo, compartilhar a palavra de Deus. O tema abordado hoje vai ser as críticas do casamento e amanhã vai ser como manter um casamento. Espero que vocês gostem, não percam nenhuma parte sobre casamento, para que nós possamos sempre estar fortalecendo no Senhor na área de casamento, né? Então, antes de eu começar a palavra de Deus, eu queria que nós possamos orar ao Senhor, para que Deus possa nos dar, nos abençoar e nos revelar a palavra do Senhor a cada dia que passa, nos dar entendimento dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço e te agradeço nesse exato momento, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, meu Pai, abrir nossa mente para que nós possamos massificar ao máximo da Tua palavra, ó Pai, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, absorver o máximo diante do Teu conhecimento, ó Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeiro ponto vai ser diálogo, que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 6. A gente iremos frisar 4 pontos sobre crítica do casamento. O primeiro ponto vai ser em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que diz da seguinte maneira: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Isso quer dizer o quê? Que Eva, Deus já tinha falado para Adão que não podia comer da árvore e ela pegou e desobedeceu. Deus tinha falado isso para Adão. Só que como o tema é diálogo, ou seja, ela não teve diálogo com Adão. Ela pegou e agiu com a sua própria força, fazendo com que ela comesse daquele fruto na qual Deus falou que ela não podia comer. Olha só, meus irmãos, dentro de tantas árvores que tinha para ela poder comer, ela foi pegar da qual Deus falou que não podia comer. Mas por que ela comeu daquele fruto? Porque falta de diálogo e também porque ela não teve discernimento ao ponto de ela ser enganada pela serpente. Ou seja, ela foi enganada pela cobra, né? Pela serpente. Ou seja, tem muitas pessoas sendo enganadas, sendo levadas ao buraco, mas dá ouvido quem? A voz de Deus, às vezes dá ouvido a voz do marido. Por quê? Porque não tem diálogo, não conversa. Dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um casamento, você tem que conversar e se expor ao seu marido ou à sua mulher, para que vocês possam se entender, um dar conselho ao outro, se fortalecer no Senhor. Ou seja, a palavra de Deus fala que nós temos que estar num só parecer, né, num só conhecimento, num só propósito. Ou seja, se você estiver num propósito de Deus, se você estiver, cada dia que passa, se entendendo, ou seja, o companheirismo de Deus, o companheirismo de vocês diante de Deus vai estar bom. Porque vocês estão, além de se conhecendo, estão praticando as boas novas de Deus. Ou seja, o que aconteceu com Eva? Ela não teve diálogo, ela não conversou com Adão. Ela agiu com a sua própria força. Ou seja, a distância entre o casal é perigosa. Por quê? Porque tem que dialogar. Ela foi em encontro à árvore para comer daquele fruto. Ela não dialogou com Adão. Adão, será se realmente eu posso comer daquele fruto? Que ele ia instruir. Não vai, porque Deus falou, se nós comer a gente vai morrer. E ela já sabia que não podia, mas ela deixou-se levar pela serpente. Ou seja, possa ser que tem serpente no seu caminho, mas está na hora de remover essa serpente, pisando na cabeça dela, porque Deus nos deu autoridade, né, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Ou seja, pise na cabeça dela, porque talvez essa serpente possa trazer danos, como trouxe danos para a vida de Adão e de Eva. E qual foi o dano que teve na vida de Eva? Na amamentação, na dor e no parto, né? A palavra você vai falar no versículo 16. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará a luz. Ou seja, ela teve sofrimento na hora de dar a luz, na hora de dar a luz, né? Na hora de ter o filho. Ou seja, o Senhor falou que multiplicou, ia multiplicar grandemente a dor dela. Por quê? Porque ela desobedeceu às ordenanças de Deus. Não desordene a palavra de Deus, obedeça. Tenha diálogo tanto com Deus em primeiro lugar e tanto com seu marido ou com sua esposa. Converse, tenha um bom senso. Que vocês possam estar no lar onde o filho de vocês possa ver, que vocês possam conversar, educar o filho de vocês, dialogar, né, da melhor forma possível. Segundo ponto que eu queria frisar com vocês se encontra em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 11, versículo de número 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio.
Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filho de Eliã, é mulher de Urias, o hitita. Ou seja, a palavra de Deus vai falar que Davi se levantou do seu terraço, né, e viu ali uma mulher tomando banho. Quem é essa mulher? A palavra de Deus fala que é Betseba. Segundo ponto que eu trago aqui para nós é vigilância. Vigilância e possibilidade. Ou seja, quando Davi se levantou e viu aquela mulher se expondo, tomando banho, o que Davi fez? Ele teve possibilidade, ele começou a criar expectativa, começou a imaginar coisas na sua cabeça. Ou seja, como diz o ditado no mundo afora, mente vazia é a oficina do diabo. Ou seja, que nós não venhamos preencher a nossa mente com coisas vazias, coisas do mundo, mas sim com as coisas que vêm do alto, que vêm de Deus. Ou seja, Davi se levou pelas suas imaginações, pela sua falta de vigilância com Deus, ele se deixou se levar. Ele pegou e adulterou. E teve grandes danos na vida de Davi. Assim como teve na vida de Eva. Ou seja, às vezes você pode estar pecando, mas você sabe que vai ter dano. Ou seja, tudo na nossa vida não é por acaso. Se você fez algo de errado com o Senhor, reconcilie, peça perdão. Porque o perdão de Deus é divino. O perdão de Deus é uma coisa que só Ele pode explicar. Porque às vezes a gente, se fosse na lei de antigamente, olho por olho, dente por dente, o mundo afora estava morto. Por quê? Porque tem muitas pessoas que gostam de pagar o mal com o mal. Ou seja, Davi aqui, ele pegou e fez o quê? Ele pecou contra Deus. Ele não vigiou, criou possibilidade, pensamentos na sua cabeça. Não fique pensando coisas que venham te trazer para trás. Já basta que no mundo afora tem mensagem negativa. Preencha seu coração, a sua mente com coisa que vem de Deus, que vem do alto, para que você possa sempre estar resistindo ao dia mal. E o que Davi fez? No meu ponto de ver, Davi, na minha opinião, Davi foi covarde, porque além dele adulterar, ele pegou e botou quem na linha de frente? Urias, marido de Betseba. Ou seja, ele pegou e armou para que Urias pudesse morrer. Ou seja, os danos que trouxe na vida de Davi por causa do adultério. Aí lá na frente a palavra de Deus também vai falar que a sua filha Tamar foi violentada por quem? Pelo seu irmão. Violentada, no caso, foi estrupada pelo seu irmão, Absalão. E Aminon não gostou. Aminon era também irmão de Tamar e de Absalão. Ou seja, Aminon pegou e matou Absalão. Por quê? Por causa de um vacilo de Davi. Não vacile perante Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Mas também a palavra do Senhor vai falar que Ele também é fogo consumidor. Ou seja, nós podemos pecar, mas amanhã nós iremos pagar pelo nosso pecado, pelo nosso erro. É que nem fatura de cartão a nossa vida. Nós compramos, mas tem um dia de pagar. Ou seja, se nós comprou, nós vai ter que pagar. Por quê? O nosso pecado diante de Deus. Não vacile contra Deus. Assim Davi fez, ele adulterou. Ou seja, não crie expectativa, imaginações com mulheres aí no mundo afora. Se você casou, você fez um contrato, foi com Deus, foi vitalício. Ou seja, se você casou, é porque você queria casar com aquela pessoa dos seus sonhos. Ah, mas ela não está fazendo para me agradar, eu estou querendo Não separe. Por quê? Porque Deus não gosta da separação. Ele abomina a separação. A palavra de Deus vai falar em Malaquias que o Senhor não gosta do divórcio. Ele odeia o divórcio. Se você está pensando em se divorciar, antes de fazer isso, consulte a Deus se realmente dá vontade dele. Não haja conforme a sua força, para que você não possa lá na frente se arrepender, botar o rabo entre as pernas e voltar falando: Senhor, eu quero voltar com a minha esposa, eu quero fazer isso e aquilo. Não faça isso, não tome uma decisão precipitada antes de consultar a Deus. Assim Davi fez. Ele não consultou a Deus, ele pegou e agiu com sua própria força ao ponto de adulterar. E além disso, ainda colocou o marido de Betseba na linha de frente, foi covarde ao ponto do cara morrer. Ou seja, se você errou, peque, mas também não ponha a vida do seu próximo em risco. Não cometa a falha de Davi, em nome de Jesus Cristo. Outro ponto que eu trago aqui para vocês é Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã.
Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia. 4, versículo 4. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Primeiro ponto que eu falei para vocês, diálogo. Segundo, vigilância e possibilidade. O terceiro é dizer não. Ou seja, é para falar não. O terceiro ponto é não. A mulher de Abraão, Sarai, ou seja, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. O que aconteceu com ela? Ela teve uma ideia do cão de fazer o quê? Botar seu marido para ter uma relação com a sua serva Agar. Ou seja, ela pediu já que eu não posso ter filho, eu vou botar minha serva para poder botar meu marido para que ele possa ter filho com a minha serva. Assim nós podemos ter uma família. Olha a ideia de jirico que essa mulher teve. Ou seja, não tem essa mentalidade. Se você é crente, você é fiel na presença de Deus, se você busca a presença de Deus, mas que você não busca também, você está começando uma intimidade agora com Deus, se você acha que Deus é impossível para fazer a sua causa se tornar possível, então coloque a sua fé em Deus. Ou seja, Sarai não podia ter filhos, ela falou que ela não podia ter filhos, mas ela, a palavra de Deus vai falar lá na frente que depois ela pegou e engravidou. Ou seja, como ela foi usada pelo cão na minha opinião, ela foi usada pelo... Como é que ela vai ter uma ideia dessa de poder botar seu marido para poder ter relação com outra pessoa? Assim Abraão fez. Abraão também, em vez de ter falado não, ele pegou e concordou. Não, beleza, eu vou fazer isso. Além dele fazer isso, teve os danos da vida de Abraão, né? Porque depois Agar pega e volta. Ou seja, como Sarai já estava grávida, já tinha ganhado, a Agar pega e volta. Ou seja, criou aquele rebuliço todo. Sempre tem uma consequência pelos nossos erros. Então tem coisa na nossa vida que nós temos que dizer não. Não e não. Ou seja, se ela teve uma ideia dessa, Abraão tinha que falar, ok, não. Porque é um casamento, é concordância. Se ela concordou, eu tenho que falar, Deus, não vou fazer isso e acabou. Sarai, não vou fazer isso. Porque meu casamento eu estou errando contra Deus. Porque minha vida, em primeiro lugar, tem que estar voltada para Deus. Em segundo, eu estou errando contra você. Por mais que você tenha uma ideia dessa, mas eu tenho que respeitar primeiramente a opinião de Deus. Eu não posso concordar com a ideia sua dessa. Porque ele viu que isso era uma ideia do capeta. O cão se manifestou foi na vida dela. Porque como é que ela vai ter uma ideia dessa de poder botar a sua serva ao ponto de ter um filho com ele? Então não tem essas ideias, né, de poder fazer relação, não faça isso. Consulte a Deus. Eu sei que isso não precisa nem consultar a Deus, mas antes de você fazer qualquer coisa, Deus está acontecendo isso, então se explica para Deus, porque Deus vai te mostrar o caminho, vai falar, minha filha, faça isso, vai te instruir. Ou seja, Abraão não foi instruído por Deus, ele agiu na sua carne, ele já pegou na emoção e pegou e foi. Não haja na emoção. Tem certo tipo de coisa que nós temos que dizer não. Próximo ponto, a próxima palavra se encontra em Jó. Jó, capítulo de número 2, versículo 9, vai dizer da seguinte maneira: então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele respondeu, versículo 10, ele respondeu, você fala como insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Primeiro ponto foi o que? Diálogo. Segundo foi vigilância. O terceiro foi diga não. E o quarto vai falar sobre o que? Lute pelo seu casamento. Ou seja, a mulher de Jó tinha acontecido o vendaval na vida de Jó, né? Ele tinha perdido seus filhos, sua casa, seus dinheiros, seus bois, sua herança, perdido tudo. Mas ele não tinha perdido uma coisa: a fé em Deus. Porque ele falou, né? Eu vim do pó e do pó vou tornar, do pó voltarei. Ou seja, a mulher de Jó, na minha opinião, ela estava com ele por causa de dinheiro, de interesse. Porque depois que acontece a doença na vida de Jó, ela pega e fala, amaldiçoa seu Deus e morre. Ou seja, tem mulher que está com o marido por causa de dinheiro. Não faça isso. Se você está com o seu marido, é porque você tem que amar ele, não pelos bens que ele tem, não pela quantia de dinheiro que está na conta, não pelo carro, não pela casa. Ou seja, fique com ele pelo que ele é, ou seja, pelas atitudes dele, um cara honesto, trabalhador, que queira estar com você, da mesma forma o marido que vem estar com a esposa, não porque a mulher tem dinheiro, não, você não tem que estar com ela porque ela tem dinheiro, sim porque ela vem te amar e você vem amar ela, ambas as partes, tem que estar em sintonia, tem que estar em companheirismo. Ou seja, a mulher de Jó foi falar, amaldiçoa seu Deus e morre. Ou seja, lute pelo seu casamento.
a palavra de Deus vai falar que Jó, em nenhum momento pecou contra Deus. Olha como que foi íntegro Jó, né? Jó foi íntegro. E a palavra vai falar que Jó falou que Deus era o redentor dele. Ou seja, por isso aconteceu isso tudo na vida de Jó, mas mesmo assim ele permaneceu firme e forte na presença de Deus. Às vezes acontece algo na nossa vida, alguma possibilidade, né? Tipo assim, um desemprego, eu estou desempregado, a gente já se revolta contra Deus. Se está acontecendo alguma coisa na tua vida, alguma tempestade, ou o vento está soprando contra a tua vida, e não permaneça firme e forte na presença de Deus, assim como Jó permaneceu. A palavra de Deus vai falar que depois Deus deu tudo em dobro na vida de Jó. Ou seja, a mulher de Jó fez o quê? Murmurou. Ou seja, quando você casa diz que na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ou seja, quando a gente casamos, é um contrato vitalício. Não tem que estar fazendo essa... mas você morre... Ele desejou a morte do seu próprio marido. Ou seja, você não tem que estar desejando a morte do seu marido, não. Ou o marido, você tem que desejar a morte da sua esposa. Se você casou, é porque você estava sabendo com quem você iria casar. Porque o casamento é o elo perfeito. Nós temos que amar como Cristo amou a igreja. Ou seja, será que estamos amando conforme Cristo amou a igreja? Não ame pelo que ela tem ou que ele tem, mas ame pelo amor que Deus colocou no coração de vocês, para que vocês possam constituir uma família, para que o casamento de vocês venha a ser abençoado, em nome de Jesus Cristo. Essa era a palavra que eu preparei para que nós possamos fortalecer em Deus, que o casamento de vocês venha sempre estar revestido pelo poder de Deus e as armaduras dele. Em nome de Jesus Cristo, assim eu agradeço. Hoje não, amanhã vai ter novidade aqui no canal. Iremos começar, né, umas 7h30, irei publicar um vídeo sobre oração, vai ser todos os dias, iremos começar com a oração, e mais tarde vai ser a palavra. Ou seja, no dia vai ter uma oração, uma palavra, para que nós possamos se fortalecer em Deus. Eu agradeço mais uma oportunidade de estar podendo falar do amor de Deus, e que nós possamos sempre estar engrandecendo o nome dele, né? Porque o que importa é que ele cresça e nós possamos diminuir, e que o casamento de vocês venha ser sempre estar selado por Deus, sempre com a flagrância de Cristo Jesus. Assim eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.